1 João capítulo 5, versículos 14 a 21. Os irmãos acharam aí? Diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra, aberta e lida aqui, que o Senhor possa usá-la para transformar as nossas vidas. Derrama a Tua graça, que o Teu Santo Espírito seja esse agente transformador. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar lendo uma história aqui para vocês. O título dessa história é Uma Oração Boba. Diz assim: fazia 7 anos que eu orava pela conversão da minha mãe, e parecia-me que quanto mais eu orava, mais ela se afastava de Deus, até por fim ser participante ativa de um terreiro de Umbanda. Numa manhã, enquanto eu conversava com Deus, eu disse a Ele que não iria orar mais por ela, pois todo o meu estoque de conhecimento e de estratégias de intercessão já havia se esgotado. Mas logo em seguida eu lhe perguntei: Pai, ainda há alguma oração que eu possa fazer pela conversão de mamãe? No mesmo instante veio-me um pensamento: ore para ela se lembrar de que domingo é dia de ir para a igreja. Que oração boba, pensei eu. Mas como ninguém precisava saber da minha oração, eu a fiz, ainda que parecesse infantil. Passei a orar assim, principalmente aos domingos: Senhor, lembre a minha mãe que hoje é dia de ir à igreja. Depois de algum tempo, recebi uma carta de mamãe comunicando-me que havia aberto o coração para Jesus e convidando-me para o seu batismo. Que surpresa! Não pude ir ao seu batismo, mas no final do ano, quando fui de férias para casa, minha primeira pergunta para ela foi: como você se converteu? Quem te evangelizou, mamãe? Sua resposta: ninguém. Comecei a ter uma vontade irresistível de ir à igreja aos domingos, e a vontade era tanta que não podia mais ficar em casa. Deus havia respondido àquela simples oração, para que a mãe dela lembrasse que domingo era dia de ir para a igreja. A intercessão é a oração feita em favor de outras pessoas. Na história que acabamos de ouvir, a pessoa intercede a Deus por sua mãe, que tem um encontro com Jesus, fruto desse ato. O apóstolo João finaliza sua carta falando justamente da importância da intercessão mútua, da intercessão que nós temos que fazer uns pelos outros. Ele já havia falado como nós cristãos vencemos o mundo, e agora ele nos ensina a importância da intercessão nesse contexto, Nós vencemos o mundo, mas nós precisamos continuar orando uns pelos outros para que a gente continue vencendo o mundo. Então é por isso que o tema de hoje é a importância da intercessão. E a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, está ali: a intercessão move o coração de Deus em favor dos irmãos. Quando oramos uns pelos outros, a nossa intercessão move o coração de Deus. Veja, versículo 14:
E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos, o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que orem. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aqui nessa passagem tem um versículo um pouquinho complicado, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, o crente, ele confia que Deus está ouvindo a sua oração. A gente ora a Deus porque a gente confia que Deus vai nos ouvir. É isso que João diz, é essa confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a segurança de que Deus está ouvindo a nossa oração. Agora, a oração atendida é aquela oração que é feita segundo a vontade de Deus. Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte, que a gente pede e não recebe. Por que a gente não recebe? Porque pedimos mal para os nossos próprios prazeres. Então, a oração que ela é feita segundo a vontade de Deus é uma oração que naturalmente ela vai ter resposta, né? Quando a gente pede dessa forma, nós podemos ter a certeza que Deus vai responder a oração. Então, se estamos em comunhão com Deus, estamos buscando fazer a vontade de Deus, quando oramos segundo a vontade de Deus, logo Deus vai nos atender na nossa oração. Agora, quando nós pedimos simplesmente para os nossos prazeres, e muitas vezes esses prazeres da vida nos fazem esquecer de Deus, logo a gente vai ter mais complicação com relação a essa oração. Então, quando a gente pede segundo a vontade de Deus, a gente pode ter certeza que Deus vai abençoar. Então, os irmãos que estão bem espiritualmente, eles vão pedir e Deus vai abençoar. Só que os irmãos que estão bem espiritualmente precisam interceder, orar pelos irmãos que não estão tão bem assim, que porventura tenha cometido algum pecado até público, e você sabe, e você precisa interceder, orar a Deus em favor do irmão. O que é que acontece geralmente? Quando a gente toma conhecimento do pecado de algum irmão, a gente logo tem a tendência, e isso por conta de sermos pecadores, temos a tendência de começar a criticar, de comentar com outras pessoas e tudo mais, quando nós deveríamos estar orando pela vida do irmão. Veja, o versículo 16 diz: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Então, quando a gente pede, intercede, ora por um irmão que está em falta, que está em pecado, Deus vai ouvir a nossa oração. O Espírito Santo que habita no irmão vai trazer à sua memória a ofensa que essa pessoa está fazendo a Deus, e ele vai poder pedir perdão e se restaurar. Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos pelo irmão, nós movimentamos o coração de Deus em favor daquele irmão. Então, quando a gente vê o irmão pecar, ao invés da gente ser juiz dele, nós devemos ser intercessores. Nós não temos autoridade de juiz, só Deus é juiz. Na realidade, a liderança da igreja, ela tem uma prerrogativa de juiz, né? Nós julgamos alguns casos, disciplinamos quando é necessário, então isso tem uma certa prerrogativa de juiz para o bom andamento da igreja. Isso faz parte do processo. Agora, eu pessoalmente, Josemar Honório de Menezes, né? Eu não tenho autoridade de julgar as pessoas. Como liderança da igreja, como representante da igreja, sim, mas como indivíduo, não.
E nenhum de nós temos autoridade de juízo. Mas nós podemos interceder. E quando nós intercedemos, Deus ouve a nossa oração. Agora, João nos complica aqui. João traz uma complicação terrível. E desde que eu estudo a Bíblia, que eu ouço falar desse versículo. E ele diz assim, que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. E ele diz mais: os pecados que é para a morte, eu digo a vocês, nem orem. Nem ore por essa pessoa. O problema é o seguinte: que pecado para a morte é esse? Até hoje, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, isso aqui sempre tem um problema. As pessoas não conseguem identificar que pecado para a morte é esse. Bem, no meu entendimento, todo pecado em essência é para a morte. Em essência, todo pecado é uma ofensa contra Deus e todo pecado é capaz de nos condenar ao inferno. Então, todo pecado é para a morte. Então, se eu disser um palavrão, eu ofendi a Deus e sou passível de ir para o inferno do mesmo jeito que se eu for matar uma pessoa, porque também é uma ofensa a Deus. Então, nesse sentido de condenação, a gente usa uma frase que diz assim: não existe pecadinho e pecadão, né? No sentido de salvação, realmente não existe pecadinho e pecadão, no quesito salvação. Mas quando a gente vai para outras questões, daqui a pouco eu falo, existe sim. Então, para a condenação, todo pecado é para a morte. Porém, existem algumas situações, por exemplo, é mais fácil eu me arrepender de uma mentira ou de, de um assassinato, como eu coloquei, né? Então é mais fácil conseguir um caminho de volta por uma simples mentira do que por um pecado que vai tirar a vida de alguém. Então, há essa diferença aqui. Mas em essência, todo pecado leva à condenação. Agora, quando é que existe pecadinho e pecadão? Nas consequências do pecado. Nas consequências do pecado. Então, de uma certa forma, existem alguns pecados piores. Inclusive, existem pecados piores na ofensa a Deus. Na ofensa a Deus. Veja, Provérbios 6, 16 a 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. Isso aqui é uma técnica para a poesia hebraica. Ele usa uma técnica. Essa técnica é o seguinte: ele coloca uma lista de coisas para destacar a última. A última é a coisa mais que quer dar destaque, certo? Então a ideia aqui é o seguinte: o autor de Provérbios aqui, ele descreveu uma série de coisas que Deus detesta, mas ele quer destacar a última, porque a última fere Deus de forma muito grande. Então Deus se ofende de forma muito grande. E qual é essa sétima coisa? É aquele que semeia contendas entre irmãos. Então o crente, ou a pessoa está lá na igreja e está botando fogo numas confusões dentro da igreja, essa pessoa é abominada por Deus, certo? Ele está falando aqui numa escala. Então existe pecadinho e pecadão, não para a condenação, mas nas consequências do pecado. As consequências do pecado vão ser diferentes. Então, se eu disser uma mentirinha aqui, pode não acontecer necessariamente nada comigo em termos de consequência, mas se eu matar um ali, aí a coisa é diferente, né? Aí a coisa é diferente, ok? Então o pecado varia aí nas suas consequências. Agora, pensando aqui no que João disse sobre pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte.
olhando o contexto do texto, tudo aquilo que João já havia nos falado, eu entendo que a questão está no capítulo 2, versículo 18 e 19. Ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvisto, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Aqueles anticristos que João havia falado, as pessoas que faziam parte da igreja, que abandonaram a igreja, deixaram a igreja e se tornaram oposição a Cristo. Eles não só saíram da igreja, como eles se tornaram oposição a Cristo. Ele não está falando, por exemplo, daquela pessoa que, por alguma questão pessoal, alguma confusão que teve na igreja, deixou a igreja e foi para outra igreja. Ele não está falando da pessoa que muda de cidade e vai ter que procurar outra igreja para congregar. Ele está falando das pessoas que saem da igreja e viram oposição a Cristo, se tornam oposição a Cristo. Então, olhando o contexto do livro, talvez essa questão de pecado que para a morte sejam essas pessoas que de fato viraram as costas para a igreja e não só para a igreja local, mas para Cristo mesmo, e começaram a pregar outro evangelho e começaram a trabalhar contra a igreja. Então, se a gente olha para a nossa realidade, a gente pode encontrar muitas pessoas nessa condição. Muita gente que está aí na internet. Tem um rapaz chamado Irmão Rubens, e o principal trabalho dele é divulgar que a gente não precisa da igreja. Por que a gente não é chamado de movimento desigrejados, né? O movimento desigrejado, o movimento organizado dos desigrejados, tem um problema sério, porque eles falam contra a igreja. Eles dizem que não são contra Cristo, permanecem, mas falam contra a igreja. Imagina aí você, na época que você era noivo aí, tem alguns homens já casados aqui, na época que você era noivo, aí chegava um cara lá e começasse a falar mal da sua noiva, você ia achar o quê? Você ia achar bom? Você ia gostar disso? Pois é, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então ninguém pode ser amigo de Cristo sendo inimigo da noiva de Cristo. Não existe isso, né? Então essas pessoas, João aqui classifica como anticristo, como pessoas que são contrárias a Cristo. Então entende que esse pecado que é para a morte pode estar relacionado a essas pessoas, né? Precisamos deixar o nosso egoísmo de lado e orar fervorosamente pelas pessoas ao nosso redor, pelos irmãos que estão ao nosso lado. Ao invés de tecermos as nossas críticas como juízes, nós deveríamos estar intercedendo uns pelos outros, pedindo a Deus que nos ajude nas nossas falhas, nos nossos pecados. Nós ainda estamos nessa carne, ainda somos pecadores. Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de não mais pecar, mas não é esse o caso. Então, ao invés de sermos juízes, deveríamos ser intercessores, estar orando fervorosamente pelos irmãos, porque somos atacados o tempo todo. O diabo está aí atacando o tempo todo, e a gente precisa uns dos outros nessa batalha que é dura, que é pesada, ok? Segunda coisa, a intercessão protege os irmãos contra as forças malignas desse mundo. Sabemos que, versículo 18, sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a pessoa que já teve seu encontro com Cristo,
ele não vive pecado. João já havia nos falado disso. Não é que não peca, eu acabei de falar, todos nós pecamos. Mas quando a gente está recorrente no mesmo pecado, não consegue sair dali, alguma coisa está errada, a gente precisa se movimentar, porque o crente, uma vez que ele aceitou a Cristo, ele não vive chafurdado na lama, certo? João já havia falado disso em alguns momentos anteriores, capítulos anteriores. Então, quem já tem um encontro com Cristo, pelo fato de não viver na lama, ele vence o mundo, como a gente viu na mensagem passada. Ele não é tocado pelo maligno, Deus o guarda, né? O maligno não toca, o versículo 18 aí no final diz. Então, Deus o guarda, Deus guarda esse crente, essa pessoa que está nele. Ele não vai receber condenação. João falou isso também. Essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Agora, a gente tem a vida eterna não é porque a gente merece. Nós já sabemos disso. A vida eterna não nos alcança porque somos pessoas maravilhosas. Pelo contrário, ela nos alcança pela graça de Deus. Porque Deus, de forma graciosa, nos alcançou, nos escolheu, nos fez seu povo. Se a gente fosse Deus, a gente não escolhia, pelo menos a maioria que estava aqui. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então essa salvação e essa proteção de Deus não é porque a gente merece, é pela graça de Deus. E a intercessão tem um papel importante nesse processo. Na defesa que nós recebemos contra o mundo, um mundo que é contra Deus. O mundo é anti-Deus. O mundo é anti-Deus. A gente amanhã vai votar, né? Dia de eleição. Esse período sai muita história, né? Muita história de tudo que é coisa, muita mentira. Muita mentira, a gente fica meio perdido, sem saber o que é verdade, sem saber o que é mentira. O que você precisa saber é o seguinte: todo pensamento humano, ele é contaminado pelo pecado. Todo pensamento humano é contaminado pelo pecado. Na psicologia, na física, na matemática, todo pensamento humano é contaminado pelo pecado, porque o ser humano é pecador. Isso não quer dizer que a gente não possa entender e não possa ver que alguns pensamentos humanos estão corretos, mas ainda que estejam corretos, são contaminados pelo pecado. E aí vem as diversas, você é de esquerda, você é de direita, se você for crente não vota na esquerda, não sei o que, e aí começa um monte de conversa. O crente tem que seguir a palavra, e a partir do momento que ele segue a palavra, que ele segue os ensinamentos de Cristo, Cristo vai dar a direção para ele em todas as circunstâncias. Agora, o que o mundo quer é destruir a igreja. Foi sempre assim. Mesmo quando ainda não era a igreja, mesmo quando ainda era Israel, o mundo se voltava para destruir Israel. E o mundo ainda ataca Israel de várias formas, né? Mas hoje o representante de Deus na terra é a igreja, seu povo de Deus. E o mundo milita, batalha, guerreia sempre contra a igreja. Então nós precisamos estar orando uns pelos outros. Nós vemos aqui, todos os anos, no domingo da igreja perseguida, né? Sobre a igreja perseguida, e a gente ora por essas pessoas. E a gente precisa orar, a gente precisa interceder por elas. Porque onde elas estão é a parte do mundo que ainda com mais violência milita contra a igreja. Mas mesmo aqui no Brasil a gente não está livre disso. A gente não está livre disso. Porque existem influências que chegam com violência, existem influências que vão entrando de forma sutil e que no fim das contas arrastam a igreja para distante de Deus. Então a igreja que se adequa, eu falei a semana passada,
sobre o pastor que disse que nós temos que atualizar a Bíblia, né? Ah, não, nós temos que atualizar a Bíblia porque a gente não pode mandar para o inferno o grupo LGBT por conta de 2 ou 3 versículos que falam sobre isso. Então a gente tem que atualizar a Bíblia. Então a ideia é que essa igreja que se afasta das Escrituras, essa igreja que procura um caminho alternativo, essa igreja, para ela vai estar tudo certo, não vai ter problema nenhum, porque essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que se mantém firme na palavra, e essa sim vai sofrer perseguição, sempre sofreu e sempre vai sofrer perseguição. Então por isso nós precisamos interceder uns pelos outros, porque quando nós intercedemos uns pelos outros, nós nos ajudamos a nos proteger contra as forças malignas desse mundo. Veja que João disse que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então o mundo não conta com essa proteção. E por isso, cada dia mais, ele caminha para a morte, né? A palavra jaz aqui o mundo, é como se dissesse assim: o mundo morre no maligno. Ele vai morrendo no maligno. Então o mundo está morrendo. O mundo está se acabando, porque o mundo não conta com a proteção que, como crentes, nós contamos. Enquanto estamos nesse mundo, contamos com a proteção de Deus e com a intercessão uns dos outros. Enquanto o Senhor não nos levar, enquanto Jesus não voltar para nos buscar, nós contamos com Deus para nos proteger, mas contamos também uns com os outros. Contamos uns com os outros, para que a gente esteja orando. Eu acho muito bonito quando alguém chega no grupo da igreja e coloca lá: estamos precisando de oração agora, e os irmãos respondem: estamos orando. Espero que estejamos orando de verdade, porque isso é importante. A gente está se fortalecendo juntos, nós precisamos disso, certo? Terceira e última coisa, a intercessão nos ajuda a enxergar o verdadeiro Deus. Versículo 20: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Há muitas vozes no mundo, há muita gente falando muita coisa, se dizendo de Cristo. E aí, quantas pessoas saem de igrejas sérias para ir para a igreja de oba-oba, igreja da moda, sem calcular o que de fato aquela igreja está ensinando. Bem, primeira coisa, nós temos que a igreja tem que mostrar que Jesus é o verdadeiro Messias, não é? Sabemos também que o Filho de Deus já veio, o Messias, aquele que foi prometido, não é? E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Messias, aquele que veio para salvar. Ora, tem muitas igrejas aí até pregando um novo Messias. Eu estava assistindo um jogo, não sei qual foi o jogo. Tinha um jogador que tinha sido da Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação é uma igreja da Coreia que era uma seita, na realidade, que o líder dela era chamado Reverendo Moon. Ele já morreu. O Reverendo Moon, ele era um cara que ele dizia que veio terminar o trabalho que Cristo começou. Porque quando Jesus veio, lá na época do Império Romano, Jesus não conseguiu cumprir o seu trabalho. Jesus fracassou e acabou morrendo por conta disso. Não era para ele ter morrido. Então o Reverendo Moon veio para terminar o trabalho que Jesus começou. E aí, esse cara já morreu, já faz alguns anos. E aí, esses dias eu vi nesse jogo
o comentarista dizendo assim que era um trabalho muito legal, ele falava da unificação das Coreias e que não sei o que. Era a única coisa que ele sabia sobre esse trabalho, porque ele não sabia que ele usava trabalho escravo, ele não sabia que ele trazia pessoas do mundo todo, e ele comprou um monte de terreno entre o Paraguai e o Brasil para tentar fazer um estado coreano no meio da América do Sul. Ele queria emancipar, ele sonegava imposto, ele fazia um monte de coisa errada, mas ele se dizia o Messias. Mas existem muitas pessoas por aí que se dizem o Messias, mas o Messias só tem um, que é o Jesus que está descrito nas Escrituras. Jesus não é só o Messias, Jesus é o verdadeiro Deus. Veja, no versículo 20 ainda: estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Acho que não tem nenhum texto mais claro nas Escrituras que diga que Jesus é Deus. Este é o verdadeiro. Se um testemunho de Jeová chegar na sua casa, apresenta esse texto, 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus. Aí lá ele vai mudar na Bíblia, ele vai botar esse, porque este é o mais próximo, esse é um pouquinho distante e aquele é o que está distante, mais longe ainda. Mas mesmo usando essa questão do pronome aqui, não faz diferença. O texto está falando de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Então quem não prega Jesus como Deus também não está na verdade. E Jesus é a única vida eterna. Não existe outro caminho para se chegar à salvação senão por Jesus. Qualquer outra coisa ou pessoa que se ponha no lugar dele é idolatria. E é interessante porque João não termina a carta dele dizendo: eu saúdo a fulano, a ciclana, a beltrano. Ele termina a carta dele dizendo simplesmente: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Jesus, no lugar de Deus, é idolatria. Agora, nós podemos construir ídolos até mesmo no nosso coração. Tem muita igreja nesse momento, muito pastor, muito crente, que o ídolo dele hoje é o político que ele vai votar. Eu vi uma frase no Instagram dizendo assim, que tem um monte de crente indo fazer panfletagem para o político. Chama essa turma para evangelizar? Não vai fazer a panfletagem para o político, fazer evangelismo. O cara tem vergonha, não sabe falar e blá blá blá, e eles vêm também muito desculpa. O problema é que ele transformou já o político no seu ídolo, e a gente tem que ter muito cuidado. É só um exemplo. A gente pode transformar outras coisas no ídolo. A gente pode transformar um marido ou a esposa no ídolo. A gente pode transformar os filhos no ídolo. Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus pode se transformar num ídolo. E João termina sua carta nos alertando contra isso. Guardai-vos dos ídolos. Precisamos interceder uns pelos outros, para que o Senhor mantenha os nossos olhos fixos, abertos em Jesus. Nós temos que ter cuidado para não sermos enganados por qualquer lorota. Então, por isso, precisamos da intercessão uns dos outros. Então, a intercessão é um fundamento na vida dos crentes. Não vivemos a nossa vida cristã sozinhos, dependemos uns dos outros. Intercedemos para que Deus haja em favor dos irmãos. Pela intercessão, o Senhor nos ajuda a suportar e a vencer este mundo maligno, e pela intercessão também ajudamos uns aos outros a fugir dos ídolos e fixarmos nossos olhos em Jesus, o verdadeiro Deus. Amém? Deus possa colocar em nossa consciência como cristãos o dever que temos de interceder uns pelos outros. Eu vou encerrar com um exercício aqui. Vou dar um exercício para vocês, uma tarefinha de casa. Uma tarefa de casa. Olhe para a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo,
veja a pessoa que está atrás de você, veja a pessoa que está na sua frente, decore essas pessoas que estão aí do seu lado. Não precisa decorar todo mundo que está na igreja, não. Decore as pessoas que estão aí do seu lado. Vou dar um exercício para você. Antes de você dormir hoje, ore por essa pessoa. Gaste alguns minutinhos, não precisa ser 2 horas de oração, não. Gaste alguns minutos orando por essas pessoas que estão do seu lado aí. Interceda pelos irmãos. Essa é uma arma poderosa que nós temos e que nós precisamos usar. Tem alguns irmãos que já são naturalmente, até como dom espiritual, o dom de intercessão, né? Irmãos que a gente sabe que ora por todo mundo na igreja. Tem algumas pessoas que precisam de um incentivo um pouquinho maior para conseguir orar. Mas faça esse exercício antes de você botar sua cabeça no travesseiro essa noite. Ore pela vida desses irmãos que eu falei. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos terminar mais um livro das Escrituras, um livro de 1 João que nos trouxe mensagens tão ricas, tão importantes, falando do Teu amor e como o Teu amor age em nós e em nós chega até outras pessoas, mostrando a Jesus como um Deus verdadeiro para nós, mostrando também que há inimigos da cruz, inimigos que se levantam para combater a igreja, e esses tais nem são dignos de receber oração. Derrama a Tua graça, abençoa o Teu povo, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que temos aprendido. Ser com cada um dos irmãos, para que eles sejam verdadeiros intercessores, nós possamos abrir mão de sermos juízes uns dos outros e nos tornemos intercessores, porque o Senhor age, o Senhor atua, o Senhor ouve a oração do justo. Por isso nos abençoa, nos guia, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Sei com a nossa ida amanhã para a votação, que seja tudo em paz e que o Senhor possa abençoar esse país para eleger pessoas que vão cumprir o seu papel como políticos e como pessoas que vão olhar para o povo e trabalhar em favor do povo. Derrama a Tua graça, nos conduz em todas as coisas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.